Quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Já te peço, por favor, se inscreva no canal, vamos lá, me dê essa ajuda, clique em gostei e depois, no final do vídeo, você deixa um comentário para me ajudar a entregar este evangelho para mais pessoas. Vamos juntos ao evangelho que está em Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui uma ameaça de morte a Jesus, nós temos a coragem de Jesus e nós temos uma profecia de Jesus Cristo sobre Jerusalém, um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Queridos, quero destacar aqui 3 pontos. O primeiro deles é a perseverança na missão, mesmo diante das ameaças e medos. Nos primeiros versículos nós vemos que os fariseus aproximam de Jesus e diz a ele: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus recua, Jesus quer proteção? Não, simplesmente ele enfrenta Herodes e diz no versículo 32, Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Queridos, Jesus não recua diante do medo. Nós, meus irmãos, quantas vezes sofremos medos? Veja, o medo é normal da nossa vida. Em certo sentido, nós precisamos ter alguns medos. Por exemplo, nós precisamos ter certo medo na hora de dirigir. Ou seja, eu sei que se eu passar de uma certa velocidade, eu vou morrer. E este medo preserva a minha vida, gerando a virtude da prudência. Prudência não é medo, mas é saber dos limites até onde eu posso ir, porque daqui para frente eu posso perder a vida, eu posso perder a salvação. Mas o medo é o oposto da prudência, é talvez algo semelhante, mas é o oposto da prudência, porque o medo me paralisa. Jesus tem prudência, ele sabe o momento que ele vai entregar a sua vida, mas o medo não paralisa Jesus Cristo diante da ameaça de morte. Inclusive ele diz, e de dizer a essa raposa, ele enfrenta Herodes. Queridos, não nos deixemos paralisar pelo medo. Precisamos ter prudência, claro. Vamos supor, você é do coral, então você não deve ter medo de cantar, você deve ter prudência ao cantar. Eu sei que nós temos medo, mas o medo não deve te paralisar. Você deve transformar isso em prudência. O que a prudência vai te ensinar? Opa, está chegando a missa de domingo, então eu preciso ensaiar. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Me lembro que no meu tempo de coral, antes de ser padre, fazia parte do Ministério de Música em Nazário de 2 corais, Coral Santa Cecília e Coral dos Jovens, na época que eu era jovem. E para todos esses corais, nós tocávamos todos os meses e todos os meses ensaiávamos muitas vezes mesmo. Por quê? Porque a prudência ensina que quem vai se expor, por exemplo, no coral, precisa ensaiar, precisa tocar em casa, precisa ouvir a música muitas vezes. E assim, meu irmão, aplique no seu ministério, aplique no seu apostolado. Você vai fazer uma pregação? Não chegue de última hora, não faça de última hora, senão você vai falar algo da sua cabeça que não vai ter ligação com a palavra de Deus. Você vai, enfim, qualquer coisa, você vai trabalhar, você precisa ter prudência no seu trabalho. Até que ponto eu posso chegar de tal forma que eu não perco o meu trabalho, que eu não perco a minha salvação. Então veja, diante do desafio, Jesus não recua, mas Jesus tem prudência. Ele não deixa que o medo paralisa, não deixe que o medo te paralise. Tenha prudência, mas não paralise, não perca, não deixe de cumprir o seu apostolado.
por conta do medo. Se o medo está grande na sua vida, busque ajuda. Pode ser que passou para um nível patológico. Seja ajudado, mas não fuja por causa de medo. Enfrente o medo com a ajuda necessária, mas não deixe de cumprir a sua vida matrimonial, o sacerdócio, o seu ministério, o seu apostolado por causa do medo. Busque ajuda, busque apoio, mas não deixe de evangelizar por conta do medo. Segundo ponto, a fidelidade diária, caminhando hoje, amanhã e depois de amanhã, até o cumprimento da vontade de Deus. Veja que, na sequência, versículo 33, Jesus diz, depois da ameaça: entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Meus irmãos, existe uma graça para hoje, mas existe uma graça para amanhã também, e uma graça para depois de amanhã. Talvez hoje você esteja paralisado pelo seu medo, mas enfrente o seu medo, existe uma graça para você hoje. Toma posse dessa graça. Existe uma graça para você amanhã. Confie que amanhã o Senhor vai te dar os elementos necessários para você viver a sua vocação, o seu ministério, o seu apostolado. Existe uma graça para você depois de amanhã. Isso implica que eu devo viver na ansiedade? Não, mas na confiança, na certeza de que o Senhor vai me levar no local necessário. Jesus diz: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém é onde a maioria dos profetas morreram por cumprir a vontade de Deus. E Jesus tem consciência deste final da sua vida, e é para lá que ele vai. Mas ele sabe que hoje existe um trabalho. Faça hoje o seu trabalho. Evangelize hoje, evangelize amanhã, evangelize depois de amanhã, mas vá nisso não com ansiedade, mas com confiança. E a cada dia o Senhor vai suscitando pessoas, elementos e momentos para te sustentar naquilo que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Você precisa perdoar seu marido? Confia hoje, confia amanhã, confie depois de amanhã. Você precisa catequizar? Vai, confie. O Senhor vai te dar os elementos necessários hoje, se prepare. Mas vai, o Senhor está com você hoje, amanhã e depois de amanhã. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, dia após dia, até o final da nossa vida. Terceiro elemento, a abertura ao amor de Deus, que deseja nos reunir sobre as suas asas. O Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, faz um lamento a partir do versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Meu irmão, talvez nós já fizemos isso com alguém de Deus na nossa vida. Alguém que veio trazer a palavra, alguém que veio trazer a Eucaristia. Como é triste uma comunidade quando talvez não vai com a cara do padre e fica falando mal do padre, fica rejeitando o mal do padre. Graças a Deus eu não sofro isso. Mas sei sim de comunidades, de paróquias que tiveram tantas brigas com padres. Talvez, sim, talvez a culpa é do padre, talvez é culpa da comunidade. Mas como é triste apedrejar um profeta de Deus. Talvez bons catequistas, boas catequistas que deixaram de ser catequistas porque enfrentaram isso. Não está certo em deixar de ser catequista. Como Jesus fez, deveria ter enfrentado o medo, deveria ter enfrentado a rejeição, mas nem todo mundo é forte o tempo todo, e às vezes cai, e às vezes mata um catequista, mata um profeta. Queridos irmãos e irmãs, tomemos cuidado, todo mundo tem limite, todo mundo tem qualidades, nós não podemos apedrejar os nossos profetas porque eles não estão fazendo de acordo com a minha cabeça. Nós precisamos valorizar os profetas de Deus na nossa vida, um catequista, um padre, um irmão, um pai de família, um ministro da igreja, alguém que queira transmitir a palavra de Deus. Mas na sequência Jesus diz, olha, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos, ou seja, os pintinhos, debaixo das asas, mas tu não quiseste. Meu irmão, uma galinha protege, quem é da zona rural sabe, se for mexer com um pintinho, o que a galinha faz? Você sabe exatamente, ela fica brava, ela protege os seus pintinhos, ela faz de tudo. Jesus está falando que Deus, que Ele quis nos proteger como uma galinha protege os seus pintinhos. E muitas vezes nós fomos pintinhos rebeldes, nós não quisemos a proteção de Deus, nós não quisemos ficar debaixo das asas de Deus, fazendo o que está na nossa cabeça, agindo, sendo católicos, não conforme a Bíblia, mas católicos conforme o que eu acho que é ser católico. Está errado, meu irmão, não é assim. O Senhor quer te proteger. O Senhor quer te proteger como a galinha protege os seus pintainhos, os seus pintinhos. Mas esteja debaixo da proteção de Deus. Esteja debaixo de suas asas. Vamos buscar viver os mandamentos, viver os sacramentos, buscar cumprir a palavra de Deus.
Vamos conseguir sempre? Claro que não, mas o Senhor nos busca, Ele nos protege. O que nós não podemos fazer é matar os profetas, paralisar por causa do medo. Enfrentemos tudo isso, abracemos as profecias de Deus para a nossa vida e estejamos debaixo de suas asas, debaixo das asas da igreja, que nos chama à conversão, que nos oferece elementos necessários para nossa cura, para nosso restabelecimento. Às vezes, nós católicos buscamos fugas em seitas, em coisas fora da igreja. Meu irmão, quem está na igreja católica não precisa de mais nada, porque a igreja católica tem tudo, toda a proteção das asas de Deus está na igreja. Então, busquemos com mais fé, busquemos com mais confiança o que a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica, nos oferece. Amém! Muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe, Deus te proteja ricamente. Escreva aqui nos comentários: Senhor, quero vencer os meus medos. Senhor, me cure dos meus medos. Outra palavra, frase que te chama a atenção. Clique em gostei. Tudo isso é importante para que o YouTube entregue esta homilia, este evangelho para mais pessoas. Hoje é quinta-feira, então, atenção, Baliza e Bom Jardim, teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento às 18 horas em Baliza, o Terço dos Homens. Na sequência, aqui em Bom Jardim, nós teremos a Santa Missa e aqui em Baliza, aqui em Bom Jardim, teremos o batizado de adultos. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.